Bom, na minha infância, no Alto do Cruzeiro, a gente tinha mais mesmo, era o que fazer os carrinhos de lata, de brinquedo, para brincar, porque ninguém tinha condições de comprar, né? E então, brincar e correr mais as outras garotadas. Era o que a gente fazia lá no sítio Alto do Cruzeiro. E aqui está retratando aqui as casinhas antigamente, um parquezinho de diversões que tinha os barcos que chegavam lá, né? A igrejinha, a casinha onde a família morou, que são essa aqui. E então tinha uma fazenda que era, nós morávamos na verdade na fazenda de um senhor lá. Aí tem aqui a casinha da fazenda, o senhor deitado na rede, e tem um gadozinho aqui redor, que era onde meu pai tomava de conta dessa fazenda lá no sítio Alto do Cruzeiro, em Lagoa da Canoa. A gente, na adolescência, trabalhava muito na roça também, acompanhava meu pai na roça. E são muitas coisas que a gente passa na vida quando é criança, mas aí vai aprendendo, vai estudando e vai dando continuação à vida, porque a importância da vida é a gente crescer e saber viver. Essa pessoa aqui, ela representa aqui os meus irmãos brincando aqui numa gangorra. Ali o meu pai batia num irmão meu, que era muito perverso, amarrado no caibo da casa, no arpende. Ele batia muito nele. A minha mãe de joelho pedindo para ele não bater. E lá do outro lado tinha um cachorro que era o cachorro da família, chamava Rompe-Ferro o nome, né? E ali dentro da casa tem a minha irmã, que outro pegou uma corda lá para o meu pai bater no outro, e ela não deixava ele entregar a corda para ele, mas na verdade meu pai já estava batendo nele. Ele gostava de bater nele assim, amarrava pelas pernas e pendurava no caibo da casa para poder bater. O meu pai, ele era muito... Sabe, mas a gente não tinha ódio dele nem raiva, porque a gente entendia que era uma forma de educar a gente, entendeu? Na época. Bom, aqui é a quarta peça que eu vou contar um pouco da história dela. Aqui, essa peça aqui, ela representa a entrada antiga da nossa cidade, né? Que é Lagoa da Canoa. E aqui, onde está aqui um pessoal que passava para a roça, trabalhar, um caminhão, né? Voltão com enxada, tudo isso e aquilo. Aqui tem o trator que antigamente carregava o lixão da cidade, carregava para o lixão o lixo. Que esse trator na época era o motorista do trator, falecido. É o saudoso Severino, que dirigiu o trator. Eu me preocupei em colocar a figura aqui para representar ele. E aqui representa onde jogava o lixo e aonde eu ia catar as garrafas plásticas, que na época a história entra por aí, para fazer máscara de carnaval. Começar a falar aqui agora na parte aqui quando a família embarcou, que saiu de Lagoa da Canoa para São Paulo, que foi até a rodoviária de Arapiraca, a antiga rodoviária de Arapiraca. Então aqui a família embarcou aqui num ônibus da empresa São Geraldo. Aí na rodoviária se juntou-se a família toda, Cício, Raimundo, Anunciado, Custódio, João Tita, João Batista, Damião, Josival, Toninho, Vera, Maria, todos da família que embarcaram no ônibus São Geraldo. E a dona Dalva, que era mãe. Então todos estavam aqui e embarcaram daqui da rodoviária de Arapiraca para São Paulo. E o Raimundo também foi junto, né? Que sou eu, no claro. Bom, vou falar aqui para vocês agora dessa peça aqui. Essa peça aqui, ela representa uma prainha que tinha chamada prainha lá, da Prainha da Avenida, lá em Aracaju, que era próximo à Praia de Atalaia, chamada lá Coroa do Meio. Então, essa peça aqui, ela tem eu e alguns dos meus irmãos que ia tomar banho lá, e a gente catava o coco do latão do lixo para quebrar, para comer o coco. Bom, vou falar dessa peça aqui toda cheia de cores coloridas. Essa aqui era antiga,
era um antigo embarque de São Paulo, chegava os nordestinos de outros lugares do interior de São Paulo. Então essa peça aqui, ela representava a chegada da família do Raimundo em São Paulo, que inclusive sou eu, né, o Raimundo. E a gente desembarquemos lá em São Paulo, aí nós levavam caixas de papelão com os materiais de casa, sacos de roupa que a gente levava, né, e a família toda desceu aqui, desceu a mãe, irmão, todos desceram aqui. Aí nós chegamos nessa rodoviária, a gente quase não tinha nem para onde saber para onde era que ia. Depois foi que descobrimos uma tia que morava lá e a gente fomos à procura dela, que era no bairro do Ipiranga, lá no centro do Ipiranga. Ela morava, e a gente foi morar lá no centro do Ipiranga. Aí aqui era a fábrica, tá? Tem uns sapatinhos, o pessoal ali trabalhando lá dentro da fábrica. Aqui tem a figura aqui que me representa aí no latão do lixo, tirando o resto de material para fazer as peças de artesanato. E temos aqui a Combis, que era da fábrica lá, que fazia entrega de calçado nas lojas. E nós temos aqui também um Fusca, que eu, quando cheguei em São Paulo, eu sonhava em trabalhar e comprar um Fusca para mim passear. E na rua que eu morava, que era essa rua mesmo aqui, próximo da fábrica, chamava a Rua Albatroz, que inclusive tem a casinha feita aqui. Aí eu me sentava em cima do Fusca, que era um rapaz que era sapateiro, que trabalhava junto com a gente, e dizia para ele, eu vou comprar um Fusca para eu namorar essa menina que está ali na frente, que era num prédio lá, que inclusive eu me preocupei de fazer a casinha e coloquei ela ali dentro. A pecinha aqui, imitando como se fosse ela. E aí a história vai por aqui mesmo, porque faz parte da história da minha vida. E na fábrica trabalhava todos meus irmãos, trabalhava minha mãe, meus irmãos, e fazendo calçado, né, que essa foi a profissão que nós aprendemos lá em São Paulo. E eu me preocupava quando a fábrica fechava para tirar o resto de materiais, que era aquele salto de madeira chamado Anabela, para eu fazer o artesanato para vender na feira do Ipiranga, ali que era no começo da Avenida Nazaré. Eu vou contar agora outra parte da história do bairro do Ipiranga, lá em São Paulo. Então tinha uma feira acontecia uma feira no bairro do Ipiranga, que a minha mãe saía com meus irmãos para a gente procurar o resto de verdura para levar para casa para comer. Aí tinha uma feirinha que acontecia lá na rua, era chamada a rua próxima, que eu morava era a Rua Albatroz, a rua de cima era a Rua 5 de Julho, que inclusive foi essa que eu retratei aqui nessa peça de arte. Aí vinha a minha mãe com meus irmãos, com o Anunciado, com o Cício, com o Custódio, com o Zé Luiz. Aí a gente ia para a feira lá para catar o resto de material de verdura, né? Que às vezes os feirantes jogavam para lá, a gente catava para levar para casa, né? Para comer. Bom, vou falar dessa outra peça aqui que representa a nossa região, que era a cultura do fumo de Arapiraca, Alagoas. Então essa peça está contando um pouco dela também, da cultura do fumo. Então aqui nós temos aqui a casa onde a família morava também, que o meu pai trabalhava também na roça, da cultura do fumo. E estava com todos os irmãos aqui. Então aqui tem aquela parte lá também que ele gostava de bater nos meus irmãos, amarrado também, amarrava às vezes no pé de coqueiro para bater nele, um chamado Cição. Hoje está no Rio, coitadinho, está passando uma necessidade danada lá. Aí ele batia nele assim, amarrado no pé de coqueiro. Nós temos aqui a cacimbra, que a gente puxava água e tal. Tinha aqui os animaizinhos, aqui vaca, esses porcos. A minha mãe correndo pedindo a ele que não fizesse isso com o Cício, batendo. E então tinha aqui a parte que é do curador de fumo, onde meu pai curava com os amigos dele, as bolinhas de fumo que fazia. E temos aqui também lá a parte do macaco, onde gira a bola de fumo para curar, a parte que colocava no sol, entendeu? Aí tinha aqui uns irmãos, um cuidava dos bichos em casa, outro cuidava dos outros animais, entendeu? Nós tínhamos em casa, até hoje eu gravei na mente até um galo que gostava de cantar muito em cima da casa aqui. Até isso tem nessa peça aqui. Então, meus amigos, o que eu estou contando, a parte da minha vida, está nessas histórias aqui dessas peças que vocês acabaram de ver. São a história da minha vida por completo aqui na minha cidade, de Lagoa da Canoa, Alagoas.